essa é a oração. Deus não quer que a gente faça a obra sem Ele. Ele quer que a gente se coloque à disposição dEle, para que Ele faça a obra através de nós. E quando a gente entende isso, a gente tem mais confiança. Porque aquele que não quer fazer a obra, não quer mesmo. Mas aquele que quer fazer, mas que não tem confiança em si e imagina que é ele quem tem que fazer, ele fica relutante. Mas quando a gente entende que não é a nossa força, mas é a força de Deus, é o poder de Deus operando através de nós, então é mais fácil a gente se colocar à disposição e deixar que Ele nos use. Ontem nós começamos a falar sobre essa caminhada nossa, né, de relacionamento discipulador, entendendo onde o relacionamento discipulador se encontra nessa proposta de igreja multiplicadora. E ontem entendemos que relacionamento discipulador está exatamente na base, né? É o alicerce para que, sob esse conceito e essa disposição, tudo mais seja construído. Então, hoje nós vamos começar a falar objetivamente sobre relacionamento discipulador. Já, já. Ok. Aprofundando raízes, relacionamento discipulador. Podemos passar logo para o próximo slide. E eu quero contar com a ajuda dos irmãos para lermos. Dá para ler das trás? Pessoal que tem vista boa. Mateus 28, 18 a 20. Por favor, façam a leitura para mim. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo aquilo que eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É importante a gente atentar para esse texto, porque a grande comissão ela está como um recheio, né? Jesus ele coloca primeiro o fato de que ele venceu a morte, ele venceu o pecado, venceu a morte, pagou o preço do nosso pecado, ele ressuscitou e ele diz agora, olha, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Então, se antes desse processo ser concluído, né, os discípulos já viram Jesus fazendo tão grandes maravilhas, ele diz, agora, eu quero que vocês entendam que foi-me dado toda a autoridade. E aí, no final, ele diz, eu estarei com vocês todos os dias. Então, vão e façam discípulos. Vão e deem conta dessa missão, porque eu estou com vocês. Vocês não estarão sozinhos. Essa é a grande palavra de Jesus. A gente precisa obedecê-lo confiando que não é a nossa limitação que vai dar conta disso, mas é o poder dele estar conosco. Ele só não quer fazer isso sozinho. Ele quer fazer isso através das nossas vidas. Muito bem, então, é tempo de recordar. A gente precisa dar um passo à frente, mas precisa ir sedimentando e fortalecendo aquilo que a gente já aprendeu. A gente precisa entender para onde estamos caminhando, mas precisa entender por que estamos caminhando, qual é a proposta. Então, o que é a igreja multiplicadora? Igreja multiplicadora é... Me ajuda aí. Igreja multiplicadora é... Então, qual é o objetivo, irmãos? Cumprir? Muito bem. Então, quais são as bases de igreja multiplicadora que nos ajudam a cumprir a grande comissão? São os cinco princípios. A gente lembra que 5 princípios são esses? Oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes,
compaixão e graça. Ok? Então são esses os 5 princípios. E isso precisa ser feito de forma não é acidental, não é ocasional, não é por acaso. É intencional. Tem diferença. Eu saio de casa, eu acordo de manhã, faço a minha devocional, saio de casa para cuidar do meu dia. E aí, pode ser que aconteça de eu ter uma oportunidade de compartilhar o Evangelho com alguém. E se eu tenho essa oportunidade, eu posso escolher fazê-la ou não. Então, eu tenho certeza que todos nós já vivemos aquela situação em que alguém deu a deixa, né? Olha, como é que é esse negócio aí? Você vai na igreja, né? Você frequenta a igreja do Granbury. Como é que é? O que acontece? Por que você vai lá? E aí, né, colocou a bola, o gol na frente sem goleiro, é só chutar. E aí a gente se deixa distrair por alguma coisa e não aproveita aquela oportunidade. Eu tenho certeza que todos nós já passamos por situações como essa. Houve a oportunidade e eu não aproveitei. Mas pode ser que passe o dia inteiro sem que haja essa grande oportunidade. Agora, se eu acordo pela manhã, eu faço minha devocional e eu digo, Senhor, hoje eu quero falar de Jesus para alguém. Eu saí de manhã de casa com a intenção. Então, se ninguém colocar a bola ali no lugar, gol aberto para eu chutar, eu vou caçar essa bola. Eu vou dar um jeito. Por quê? Porque eu estou com a intenção de fazer. Quando a gente fala sobre igreja multiplicadora, a gente está falando sobre viver com esse estilo de vida. Viver cada dia com a intenção de promover o crescimento do reino de Deus. E isso a partir do relacionamento discipulador. Então, hoje nós vamos falar sobre relacionamento discipulador, revendo conceitos sobre discipulado. Vamos aprofundar esse conceito de relacionamento discipulador ao longo desses dias, mas é muito importante que a gente entenda o que é e o que não é o relacionamento discipulador do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do exemplo dado por Jesus. Porque senão, se a gente não conseguir diferenciar isso, a gente acaba acreditando que está fazendo discipulado, quando na verdade não está. Saber versus fazer. Todos sabemos que o nosso chamado primordial é fazer discípulos. Mas entre esse saber e fazer, há uma enorme distância. A gente sabe, é um dos primeiros textos que a gente aprende nessa caminhada espiritual, é a grande comissão. Ide fazer discípulos. Mas será que a gente entendeu realmente isso? Durante muito tempo, eu confesso que eu não entendi. O foco estava em outra coisa. Então, poucos membros das nossas igrejas podem dizer que já produziram um novo discípulo ou que atualmente estão no processo de produzir um. A pergunta que chamou a minha atenção e que me fez, assim, de certa forma, ficar chocado com relação à responsabilidade de fazer discípulos, foi quando alguém perguntou assim, relacionamento discipulador, de quem você está cuidando com a intenção de levá-lo a fazer outro discípulo? E aí, peraí, né? Não, eu cuido de um monte de gente, eu sou professor de escola bíblica. Não, mas a pergunta não é essa, não é um monte de gente. Quem é a pessoa que você está responsável? A pessoa com que você senta sistematicamente para saber como é que está a vida dela? Que você identifica onde estão os pontos fracos e a ajuda? Que você a motiva? Então, quando eu comecei a pensar nessas perguntas, primeiro, eu cheguei à conclusão de que, embora ninguém tivesse dado esse nome, eu tive alguém que me discipulou. Eu tive uma pessoa que cuidou de mim, que investiu em mim. Mas quando eu fui responder sobre quem é que eu discipulava, eu fiquei com dificuldades. Opa, então, estou falhando nisso. Tem como colocar aquele vídeo agora?
talvez alguns de vocês já conheçam esse vídeo, e aí vão relembrar. Eu já assisti esse vídeo umas 30 vezes, pelo menos, e quem nunca assistiu vai assistir pela primeira vez. Parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto? Jesus disse: Ide e faça discípulos. E se ide parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer discípulos parecesse menos com isto e mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações de fundo, nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor, amá-lo, amar o próximo, libertar, servir, enviar. E se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas? Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é discipulado. Isto é igreja. Não tem problema nenhum, desde que o alvo, através de cada uma dessas ações, seja fazer discípulos. Essa é a ideia. Antes da gente continuar, quantos presentes não receberam a sua pastinha do retiro? Levantem a mão, por favor. Vou pedir... vamos motivar os homens, né? Então, Felipe e Mateus, por favor, me ajudem aqui a distribuir as nossas pastinhas. Mãos levantadas, por favor, para que os nossos irmãos consigam encontrar. Então, você vai aproveitar esse espaço, né, o que tem em volta. Amanhã a gente vai falar sobre o caminho do discipulado, mas hoje você vai aproveitar esse espaço em branco em volta para fazer as anotações que você julgar necessárias, importantes, enquanto a gente vai compartilhando esses conteúdos. É muito importante que a gente entenda que essa nossa caminhada aqui não é uma caminhada meramente devocional. E essa nossa caminhada é uma caminhada de treinamento em que a gente precisa se ferramentar para fazer bem feito aquilo que estamos sendo desafiados por Deus, que é fazer discípulos. Então, a gente vai prosseguir aqui nesse conteúdo, embora eu acredito que a palestra da noite, ela deve instigar mais, né, você fazer perguntas, mas se na medida em que a gente vai expondo aqui o assunto,
você tem dúvidas, a gente pode abrir esse momento para tirar dúvida. O que a gente não pode é sair daqui com dúvidas e não conseguir colocar em prática aquilo que Deus tem proposto para nós. Primeira coisa que a gente precisa pensar, irmãos, quando a gente fala sobre fazer discípulo, é que eu não consigo fazer discípulo de forma conceitual. Eu não consigo fazer discípulo por atacado. Então, quando eu penso em fazer discípulo, eu penso em pegar uma pessoa e puxar para perto de mim, para que essa pessoa olhe para mim e, a partir daquilo que eu vivo, ela aprenda a seguir a Jesus. Ela precisa olhar para mim. Aquele discurso, o novo convertido chega na igreja e a gente fala assim, olha, não olha para os homens, porque os homens são falhos. Olha para Cristo. Essa expressão ela é linda. Aí o novo convertido pergunta assim, aonde que está Cristo? Para eu olhar para Ele. O plano de Deus é que o novo convertido enxergue Cristo em nós. Ele precisa olhar para nós. Se eu estou comprometido em discipulá-lo, ele precisa olhar para mim. Então, essa é a ideia. E aí eu preciso investir tempo nele. Ok? Guardamos esse conceito? Então, nós vamos caminhar sempre trazendo em mente isso. Né? Um discípulo é alguém que olha para o seu discipulador com o objetivo de aprender a fazer igual a ele. Próximo slide. Bom, se para a gente discipular, a gente precisa aprender, a gente primeiro tem que ser discípulo, então talvez aqui nós encontremos o primeiro grande problema para as nossas igrejas serem igrejas realmente comprometidas com o discipulado. Falta o exemplo. A falta de exemplificação do que é e de como funciona o discipulado tem sido um dos principais obstáculos para o movimento de multiplicação de discípulos em nosso meio. Irmãos, eu ouço falar sobre esse negócio de fazer discípulo tem muito tempo. E o que eu tenho observado? Eu tenho observado que a igreja, algumas pessoas, o desafio entra no ouvido e sai no outro. Querem continuar vivendo do jeito que estão. Mas nós temos algumas pessoas na igreja que, na medida que você fala sobre a necessidade de fazer discípulos, elas ficam incomodadas, assim como eu fiquei a partir do momento que comecei a ouvir isso. Mas a gente fala assim, não, eu quero fazer discípulo. Jesus mandou fazer, eu quero fazer, mas como é que eu faço? O que eu tenho que fazer para poder fazer discípulo? Porque o conceito é, eu aprendo, primeiro eu vejo alguém fazendo, eu tiro as minhas dúvidas, eu aprendo a fazer e depois eu faço porque eu vi alguém fazendo. Se ninguém nunca me discipulou, como é que eu vou discipular? Então, esse é o primeiro grande problema em nossas igrejas. E a gente quer quebrar isso em nome de Jesus. Então, precisamos resolver esse problema. Ideias vagas, né? As pessoas querem fazer. Opa, Jesus falou para eu fazer discípulo. Como é que eu faço, né? O que significa, na prática, priorizarmos o fazer discípulos como estilo de vida? Eu quero fazer discípulo, mas o que isso significa de fato? É ser professor de escola bíblica? É liderar uma classe com o título, né? Classe de discipulado? Que ações isso envolve? O que eu tenho que fazer de forma objetiva para poder me tornar um discipulador? Quantas horas teremos que dedicar a isso por semana? É muito tempo? É pouco tempo? Como é que é? Um encontro de 1 hora por semana resolve o problema? Em geral, não sabemos, não falamos, não ensinamos. Temos pouca experiência, apenas ideias vagas. Então, o nosso objetivo é acabar com essa coisa de não sei. Eu preciso saber exatamente o que fazer e como fazer. Porque depois é uma decisão minha. Eu posso decidir não fazer, mas pelo menos eu não terei mais desculpas. O que significa fazer discípulos? E aí eu preciso buscar o referencial, né? Discípulos segundo quem mandou fazê-los. Quem mandou fazer discípulos foi Jesus. Então, se eu quero aprender a fazer discípulos, eu tenho que olhar para aquilo que Jesus fez. Evangelização e discipulado. Jesus nunca estabeleceu um ponto de corte entre evangelização e discipulado. Mas as nossas igrejas fizeram isso durante muito tempo. Né, nós tínhamos, na PIB de Mendes, onde eu me converti, nós tínhamos o
departamento de evangelismo. Então, esses irmãos eram os irmãos responsáveis por promover a evangelização. E, normalmente, eram eles quem faziam a evangelização, né? Então, o departamento de evangelismo era o departamento que os membros, as pessoas que estavam naquele departamento, elas deveriam estar no trabalho de evangelismo pessoal no domingo à tarde, elas deveriam estar no culto nos lares, elas deveriam fazer esse negócio acontecer. Tinha que fazer gente se converter. Vamos promover uma cruzada evangelística, vamos promover estudos. Opa, a pessoa se converteu. Pega o nome dela, preenche uma ficha e agora entrega para o departamento de discipulado. Agora não é mais responsabilidade do evangelismo. Mas quem foi que disse que Jesus estabeleceu um corte entre uma coisa e outra? Quando nós olhamos para essa figura, nós percebemos que o que está no centro da grande comissão é o fazer discípulos. Mas não foi isso que nós entendemos durante muito tempo, né? O entendimento era, qual é a grande comissão? Ide. Né? O centro da grande comissão era o ide. O ide aqui, a ideia é de pregar o evangelho. Então, vamos onde tiver que ir. Mas, na verdade, o centro da grande comissão é o fazer discípulos. Como vamos fazer discípulos? Indo, pregando o evangelho para aquele que ainda não conhece, batizando aquele que aceitou Jesus e ensinando essa pessoa a obedecer aquilo que Jesus mandou. Mas o centro é fazer discípulos. Então, eu faço discípulos dessa forma. Se a pessoa que eu vou discipular, ela já se converteu, já é crente em Jesus Cristo, então, e ainda não é batizada, eu vou estimulá-la a se batizar. Se ela já é batizada, eu vou ajudá-la a crescer espiritualmente. Se ela ainda não é crente em Jesus Cristo, eu vou investir na vida dela no sentido de que ela entenda o evangelho e abra o coração para Jesus. Mas o centro dessa grande comissão é fazer discípulos. E se o centro da grande comissão é o fazer discípulos, não tem divisão entre o ir, o batizar e o ensinar. Tudo faz parte de uma mesma missão, que é minha, que é sua. Nós precisamos fazer isso acontecer. Jesus disse para os discípulos assim, olha, agora eu recebi todo o poder no céu e na terra, vocês vão, façam discípulos, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinem para que eles obedeçam tudo aquilo que eu ensinei para vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. A Bíblia não diz que os discípulos pararam e falaram assim, tudo bem, Jesus, o Senhor mandou a gente fazer discípulo. Como é exatamente que a gente tem que fazer isso? Eles não fizeram essa pergunta. Por que eles não fizeram essa pergunta? Os discípulos não tiveram dúvidas de como executariam o que Jesus lhes estava pedindo. Por quê? Porque eles foram discipulados. Então, quando Jesus diz para eles assim, façam discípulos, Jesus fez deles discípulos. Então, era só fazer aquilo que Jesus fez com eles. Bom, talvez pensasse, peraí, mas não é só, né? Porque enquanto Jesus investia na nossa vida, Jesus curou, Jesus expulsou demônios, Jesus ressuscitou mortos, Jesus multiplicou pães e peixes, né? Não é só. Foi tentado. Mas aí, eles lembram assim, não, peraí, mas Jesus acabou de dizer que foi dado todo o poder a ele no céu e na terra e ele estaria conosco. Então não é para a gente fazer sozinho. Os discípulos não tiveram dúvidas do que fazer. Não apenas a ordem, mas também a estratégia. Como Jesus fez discípulos? Essa é a grande pergunta que a gente precisa responder. Precisa ficar claro para a gente. Porque é isso que Deus espera de nós. Deus é fantástico. Eu não me canso de dizer isso. Deus é extraordinário, porque as estratégias dele são perfeitas, a gente não encontra falha. Ele vem, né, envia Jesus. Jesus nasce como um homem. Né? Jesus podia nascer como um Deus pequeno.
fazendo os milagres enquanto pequeno, né? Não, Jesus nunca fez milagre. Esse papo de que Jesus fazia milagre quando era criança, isso é papo, isso é a história da carochinha. Jesus cresceu como um ser humano normal, só que sem pecado. Comprometido com o Pai, comprometido com aquilo que foi dito para ele. Você é o Filho de Deus. E ele, com 12 anos de idade, quando esquece ele lá no templo, né, voltam lá para buscar. Meu filho, o que você está fazendo? Eu estou cuidando dos interesses do meu pai. Então, ele cresceu com essa convicção e esse compromisso. Mas ele só passa a fazer milagre depois que ele é batizado lá no Jordão. E o Espírito Santo vem sobre ele. E por que Deus planeja que seja assim? Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus e que possibilitou que ele fizesse todos os milagres ao longo do seu ministério está em mim e você, nós que aceitamos Jesus como Salvador. Então, quando Jesus diz, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras maiores, a gente entende que Deus ele criou um plano que funciona. E aí Jesus chama, dos tantos que já estavam seguindo, chama 12 para perto dele. E dedica tempo integral para que aquelas pessoas, vivendo 24 horas por dia com ele, pudessem olhar para ele, ver como ele vivia e aprender como servia a Deus. E aprender como fazer discípulo, porque ele estava fazendo. Então, quando ele manda fazer discípulos, eles já sabiam como fazer. É isso que Deus espera de nós, que a gente faça discípulo, do mesmo jeito que Jesus fez. A grande comissão, em outras palavras, façam como eu fiz. Foi o que Jesus disse. Se parece impossível, não se preocupem. Eu vou capacitar vocês. Eu estarei com vocês, encorajando e supervisionando, para que sejam bem-sucedidos nessa missão. Jesus está conosco, mas nós precisamos estar comprometidos em fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Jesus nos mostrou como fazer. E agora Ele diz, olha, eu estou com vocês. Vocês só precisam fazer isso. Eu quero abrir um parêntese aqui, porque a gente foi impressionado, né, com essa coisa de ganhar multidões. As cruzadas evangelísticas que fizeram parte da história dos batistas, os movimentos evangélicos dos nossos dias, que sempre mostram muitos números, a gente é seduzido por essa coisa de ganhar e de influenciar muitas pessoas. Essa semana eu estava pensando a respeito disso, né? Preparando esse material, meditando sobre ele e pensando sobre essa questão dos discípulos. E aí eu parei para fazer uma continha. De vez em quando a gente faz umas continhas assim, né? E aí eu pensei assim, olha, se ao invés, né, daquela proposta, né, que a gente sempre fala quando fala sobre discipulado, né, de pegar uma pessoa e trabalhar aquela pessoa 1 ano. E aí, depois de 1 ano, são 2. Né? E aí você pega mais um, e ele pega mais um, e aí são 4, e aí depois você pega mais um, e aí você vai com 3, com 4, com 5, e vai aumentando o número, né? Eu falei, bom, esse negócio é impressionante, mas a gente vai alcançando números que a gente não dá conta também. E aí eu pensei assim, e se eu, em 1 ano, se eu, em 1 ano, resolvesse investir a minha vida nessa questão de discipulado em apenas 3 pessoas. Durante esse ano, eu vou trabalhar e vou investir o meu melhor nessas 3 pessoas. São 3 pessoas só. E aí, ao final de 1 ano, eu vou desafiar essas pessoas, cada uma delas, a discipular 3 pessoas. Mas eu vou continuar discipulando só essas 3 pessoas. Então, no próximo ano, eu continuo trabalhando só com essas 3 pessoas. Mas cada uma delas já está trabalhando com mais 3. Muito obrigado. E aí, no terceiro ano, aquelas 3 pessoas, com mais 3 cada uma, né, são 3, 6, 9, 12, me ajuda nas contas, né, comigo 13, já são 13 pessoas trabalhando, mas eu continuo investindo só naquelas 3. Mas aquelas 3 já tem 3, e cada uma daquelas 3 vai ter mais 3. Se eu passar o resto da minha vida apenas fortalecendo, cuidando, incentivando
essas 3 pessoas, para que elas continuem crescendo e elas continuarem investindo nas 3 delas. Meus irmãos, isso dá um resultado extraordinário. O chamado não é para que eu ganhe e cuide de 10, 20, 30, 50 pessoas. O chamado é para que eu, enquanto faço todo o restante da obra de Deus, enquanto participo de uma cruzada evangelística, não tem problema nenhum com cruzada evangelística, enquanto eu participo de um evento de ação social, enquanto eu participo dos ministérios da igreja, que eu priorize cuidar daqueles meus supostos 3 discípulos. 3 pessoas que eu vou incentivar para que elas continuem crescendo. Se a gente fizer isso, o reino de Deus ganha muito. Se a gente parar para fazer essa continha, a partir de 3, em 5, 6 anos, a gente está com uma igreja maior do que a gente tem. Pensaram nisso? Sem que eu me desgaste demais. Eu apenas estou cuidando bem de 3 pessoas. Isso é só um exemplo, para que a gente entenda o que é discipulado. Discipulado é eu estar comprometido em fazer alguém crescer a partir do meu exemplo. Fazer discípulos de quem? Essa é uma pergunta importante. Por mais paradoxal que pareça, a missão que Cristo nos entregou é para ser cumprida por meio de produzirmos os nossos próprios discípulos dele. Por quê? Porque os discípulos não são meus. Os discípulos não são para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho certo. Os discípulos são para me imitarem enquanto eu imito a Cristo, para que eles aprendam a buscar a Cristo. Quanto mais o tempo passar em que eu esteja investindo objetivamente no crescimento dos meus discípulos, menos eles precisarão de mim. Por quê? Porque eles aprenderão a buscar em Cristo. Essa pessoa que me discipulou, um dia eu estava na casa dela, nós separávamos sempre tempo para estudarmos a Bíblia, e eu fiz uma pergunta, eu não me lembro qual pergunta que era agora, eu me lembro, o que me marcou foi a maneira como ele fez. Ele tinha a resposta na ponta da língua. Mas ele fez questão de não me dar a resposta. Ele pegou e falou assim, vamos ver o que a Bíblia fala? E aí, ao invés de ir num texto objetivamente, ele pegou a Bíblia com concordância, e foi lá procurar a palavra, e vamos lá, vamos achar aqui. E ele me ensinou como é que buscava esse negócio. Ou seja, a próxima vez que eu tive uma dúvida, não vou mais perguntar para ele, eu já sei qual é o caminho. É isso. A gente ensina os nossos discípulos a encontrarem o caminho para a comunhão com Deus, para buscar as respostas em Deus e na palavra de Deus. É esse o trabalho. Mais que um programa, um jeito de ser. O caminho rápido e fácil simplesmente não existe. Não, vamos lá, vamos fazer um retiro, encontro com Deus. E aí, no final, o pastor vai fazer uma oração poderosa, e aí, pronto, está tudo resolvido. Irmãos, vida cristã, miojo, lamen, não existe. 2 minutos e pronto, já vem com tempero. Não existe isso. Tem um processo de maturação. Tem um processo de crescimento, a gente não consegue fugir desse processo. Então, não tem jeito fácil de ser. Existe um caminho a ser trilhado. Vale a pena, mas a gente paga um preço. E aí, vamos lá, Fator agenda. Jesus chamou 12 homens para conviverem com ele 24 horas por dia, durante mais de 3 anos. Ele não usou apenas as horas vagas. Jesus não marcou com os discípulos assim, olha, toda quarta-feira, lá na porta do templo, para a gente sentar lá e estudo bíblico. Estudem a lição, hein? Faça a leitura diária, quarta-feira que vem a gente se encontra. Não, Jesus não fez isso. Era tempo integral. Para fazermos discípulos, precisaríamos cortar algumas atividades que estão na nossa agenda para incluir pessoas
no lugar. Quem tem filhos aqui? Olha só que bênção. Alguns estão começando a caminhada, né? Outros estão mais ou menos no meio. Tem uns que já estão assim, mais tranquilos. Irmãos, a gente tem uma lição para os filhos, né? Não pode comer doce antes da refeição. E aí, né? Bebezinho, 1 ano de vida. Já está entendendo? Senta lá e fala assim, olha, papai quer te dar uma informação agora. Isso é para o resto da sua vida. Você não pode comer doce antes da refeição. Ok. Pronto, não precisa falar mais, né? Porque já entenderam? É assim que funciona? Não. Vai chegar lá nos 18, 19, 20 anos, está na hora da refeição, está indo lá na geladeira catar doce para comer antes. Não pode. Você fala a vida inteira, até aquilo entrar na cabeça. Com discipulado é assim. Não adianta você dizer, você ensinou uma coisa aqui, pronto, acabou. Não, a pessoa tem que ver você fazendo no dia a dia. Você tem que ir lá, né? Opa, vem cá, como é que foi essa semana? Comeu doce antes da refeição? Ah, pequei. Então vamos orar aqui. Qual é a dificuldade? Qual é o horário em que você almoça? O meu horário de almoço é por volta de 11h15, mais ou menos. E aí é essa hora que você tem mais tentação de ir lá comer o doce antes. Então, quando for 11 horas, eu vou ligar para você. A coisa é assim. É você dar o suporte. Tem que investir tempo. Discipulado investe tempo. Por isso que eu falei em 3. Né? Quem não tem tempo integral, quem não vive em tempo integral para essa obra, discipular mais de 3 pessoas é praticamente impossível. Você não vai fazer direito. Ok? Próximo. O ciclo vicioso. Me livrem, pelo amor de Deus, desse ciclo. Qual é o ciclo vicioso da igreja? Ciclo vicioso é, precisamos fazer programas. Precisamos encher o nosso calendário de programas. Tem que ter um monte de coisa, gente. Tem que ter programação no primeiro sábado, segundo sábado, terceiro sábado, quarto sábado está livre. Por que está livre? O que a gente vai fazer no quarto sábado está livre? Vamos ficar sem fazer nada. Não tem que arrumar alguma coisa. Qual é o ministério que não tem nada programado para poder colocar uma programação no quarto sábado? A gente quer encher nossa agenda de programas. E aí os programas nos enfiam num ativismo. Porque a gente tem que estar o tempo todo na igreja, tem que estar o tempo todo comprando, programando, cortando, colando, vendo som. E a gente acredita que isso é obra de Deus. Chego no final da semana cansado. Trabalhei a semana inteira para Deus. Foi mesmo? Ora, trabalhei tanto para Deus que eu mal tive tempo de ler a Bíblia. Não é assim que acontece? Ativismo. Aí falta tempo. Falta tempo até para ler a Bíblia. Eu estou cheio de coisa para fazer. E aí falta líderes. Porque o ativismo não faz líderes. O ativismo ocupa o tempo das pessoas. Mas na hora que a gente precisa de alguém para liderar um trabalho espiritual, quem é que pode contar? Não posso, não sei. Não, pastor, eu estou aqui para ajudar. Né? Alguém precisa estar na frente. Se precisar de mim para ajudar, eu estou aqui. Mas para liderar, não. Falta líder. E aí, no final das contas, como é que o pastor fica? Meus irmãos, o pastor faz tudo. Né? Tem um videozinho do Homem-Banda, não sei se vocês já viram. Né? O indivíduo ele tem gaita, violão, um chocalho no pé, é uma banda ambulante, só dele. Às vezes o pastor ele se vê nessa situação. Né? Ele tem que chupar a cana e assoviar ao mesmo tempo. Não é isso que Deus planejou para a igreja. Então, nós precisamos estar dispostos a morrer pelo Evangelho. Mas a gente precisa fazer isso com alegria. Eu tenho dito isso durante toda a minha vida cristã. Eu louvo a Deus porque Deus tem me dado alegria na minha caminhada. A vida cristã, ela pode ser, em alguns momentos, ela pode nos esgotar fisicamente. Mas ela precisa ser vivida com alegria. Se não está tendo alegria, a gente não está fazendo isso direito. Os ladrões do tempo, os ladrões de tempo do nosso tempo.
Olha só, eu fiquei admirado com esses números. Pesquisa Brasileira de Mídia, PBM, 2015. 48% dos brasileiros usam, ou usavam na época, né, a internet. 26% dos quais todos os dias. Eles ficam conectados, em média, 4 horas e 59 minutos por dia durante a semana e 4 horas e 24 minutos nos fins de semana. Entre os com ensino superior, a média diária sobe para 5 horas e 41 minutos de segunda a sexta-feira. É muito tempo? Então, vamos para o próximo slide, porque a coisa só piora. Dados de 2023. Mais de 87% dos brasileiros acima de 10 anos usam internet. Segundo o site da UOL, o tempo diário ultrapassa 9 horas e 30 minutos. 9 horas e 30 minutos usando internet. Pastor, olha, eu não tenho tempo para poder cuidar de pessoas. A gente só pode estar brincando. A gente perde tempo fácil com a internet. Perde tempo fácil assistindo vídeo no TikTok. Perde tempo fácil vendo as fofocas lá no Facebook. Não é não? Próxima. Pesquisa em site vídeo. Tempo médio diário de uso de TV entre os brasileiros é de 5 horas e 37 minutos. Por ano, meus irmãos, são 2 meses e 24 dias na frente da TV. Pastor, eu não tenho tempo para cuidar de pessoas. Eu não posso abrir mão do Big Brother. Só a graça de Deus. Não posso perder a minha novela. Irmãos, a gente precisa mudar esse negócio. Porque a gente fica insistindo numa coisa que a gente não consegue... São desculpas que não convencem nem a nós mesmos. A gente vai falar e a gente vai ficar pensando assim, meu Deus, por que eu falei isso? Se a gente não consegue convencer nem a nós mesmos, como é que a gente vai querer convencer Deus? É Deus quem vai nos pedir conta disso. E quando eu digo que eu acredito na palavra de Deus, quando ela diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita, eu estou abrindo mão de experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito para a minha vida, porque eu não estou investindo na obra de Deus. A gente precisa mudar isso. Somos chamados para fazermos discípulos. O discipulado de Jesus comparado ao nosso. E nós estamos caminhando já para o final do conteúdo dessa manhã. 5 diferenças essenciais. Então, como é que nós fazemos o nosso discipulado? Como é que as igrejas fazem discipulado nos nossos dias? Primeiro, é realizado com pessoas convertidas. A gente considera discipulado é com convertido. Né? Quem não é convertido é evangelização. Vamos promover ações evangelísticas. Mas discipulado é com convertidos. Os novos convertidos a gente vai discipular. Agora, o discipulado de Jesus é realizado com pessoas interessadas. Se a pessoa demonstrou interesse em uma caminhada de um relacionamento discipulador, se ela demonstrou interesse em entender um pouco mais de Deus, se ela quer crescer, se ela quer chegar perto de Deus, essa pessoa pode ser discipulada. Segundo, discipulado moderno é baseado apenas em uma série de estudos. Né? Vamos fazer discipulado, qual é o material que a gente usa? A primeira pergunta é essa. Então, discipulado, vamos marcar encontros semanais, 8 estudos, 10 estudos, 15 estudos, vamos lá, naquele dia, naquele horário, a gente vai ensinar a pessoa. O discipulado de Jesus é baseado em relacionamento. Discipulado, o discípulo olha para o discipulador, para aquilo que ele faz, para a maneira como ele vive, para os seus valores, e ele vai colocar isso em prática. O objetivo do discípulo é se tornar como o seu mestre. O objetivo do discípulo é se tornar igual ao seu discipulador.
É fazer o que ele faz, é conhecer o que ele conhece, é viver como ele vive. Terceiro, discipulado moderno desenvolvido em sala de aula, classe de discipulado. Então, que hora que é? É lá no domingo, 18 horas. Não, aquilo lá é classe de integração. Aquela classe não é classe de discipulado. Eu não discipulo ninguém naquela classe. É de integração. A gente vai ajudar as pessoas que estão chegando para a igreja a entender o que a igreja crê. Quais são as doutrinas da igreja. Como é que a igreja se conduz. Qual é a maneira da igreja servir a Deus. Esse é o objetivo daquela classe. Não é discipulado. Discipulado não se faz em sala de aula. Discipulado não se faz por atacado. Discipulado de Jesus, desenvolvido pessoalmente e em pequenos grupos. Tem que ser um número tão pequeno que as pessoas consigam se relacionar, consigam tirar dúvidas, consigam requerer o feedback, né, como é que está vivendo. Consigam tirar dúvidas, consigam buscar orientação, consigam receber cuidado. Discipulado é isso. Quarto, discipulado moderno, prepara para o batismo. Né? Então, a classe de discipulado, a pessoa entra, quando termina aquelas lições, ela está pronta para o batismo. Discipulado de Jesus, prepara para a vida e a multiplicação. Por quê? Porque o discípulo, ele vai aprender a servir a Deus e vai aprender a discipular outros. Então, se eu estou discipulando, se eu acredito que estou discipulando alguém, e essa pessoa que eu estou discipulando, ela não tem a visão de que precisa fazer isso com o outro, eu não estou fazendo isso direito. Se eu estou discipulando uma pessoa, mas eu não construir uma relação que me permita perguntar para ela como é que está a vida dela, como é que está a vida devocional, como é que está o relacionamento familiar, como é que está a relação com o cônjuge, com os filhos, como é que está a relação dela com as suas finanças, se ela está sendo tentada de alguma forma. Se eu não conseguir construir essa relação que me permita requerer dela essas informações e ajudá-la, eu não estou fazendo isso direito. Quinto, discipulado moderno, responsabilidade do pastor ou discipulador nomeado. Então, não é qualquer um. Como assim? O irmão lá, que é novo convertido, está querendo discipular. Não, você não pode fazer isso, você não sabe doutrina. Como é que você vai discipular alguém? Pode nem evangelizar. Né? Quando eu assumi o ministério lá em Valença, há 25 anos atrás, nós tivemos algumas pessoas novas convertidas. Né? E aí, umas 2, 3 semanas depois, uma irmã me chamou, pastor, precisa falar com a irmã fulana. Falei, o que aconteceu? Né? Nova convertida, deve estar fazendo alguma besteira. Né? E ela está evangelizando, pastor. Quase que eu soltei um glória a Deus, né? Ela não pode evangelizar, pastor. Por que ela não pode? Porque ela não sabe o que ela está falando. Ela vai falar coisa errada. Deixa ela falar. Jesus está enchendo o coração dela de alegria. Ela está compartilhando. Deixa ela falar com os vizinhos. Deixa ela falar com os amigos, parentes. Aí eles vão vir para cá. Chegar aqui, aquilo que tiver falado de errado, a gente conserta. Mas deixa ela falar. Mas a gente tem, às vezes, esse conceito. Agora, o discipulado de Jesus é responsabilidade de todos os cristãos. Se você é crente em Jesus Cristo, você precisa estar comprometido com o discipulado. Eu preciso ser cuidado por alguém. E eu preciso cuidar de alguém. Porque esse é o modelo que Deus nos deu através de Jesus Cristo. Quando nos comprometemos com isso. Então, fazemos com que a nossa vida cresça. A gente vai falar mais sobre isso na palestra da noite, mas é muito importante que a gente entenda isso. Aquele que se compromete com o relacionamento discipulador, que se compromete em discipular, ele cresce tanto quanto aquele que está sendo discipulado. A partir do momento que eu digo, olha, eu vou chamar o Luciano e falar, Luciano, vamos iniciar uma caminhada discipuladora, eu quero ajudar você. Eu estou dizendo para o Luciano assim, Luciano, olha para mim, para você aprender a fazer a vontade de Deus.
o Luciano vai, como um discípulo obediente, ele vai começar a olhar para mim. E aí ele vai ver como eu vivo. Se eu não estiver fazendo meu dever de casa direitinho, o que o Luciano vai ver? Bom ou mau exemplo? Exato. Então, se eu me comprometo em discipular, automaticamente eu estou me comprometendo em viver uma vida cristã que seja imitável, uma vida cristã que inspire. Então, isso automaticamente me faz crescer. Quem está comprometido com a caminhada discipuladora cresce. Deus nos quer em crescimento. Precisamos nos comprometer com isso. Intencionalidade na multiplicação é a frase do momento para a gente. Eu preciso me comprometer com a multiplicação. A minha vida precisa se multiplicar em outras. A igreja precisa multiplicar. E eu preciso fazer isso com intencionalidade. Não será por acaso, não será em qualquer momento. É hoje, é agora, é todos os dias. Esse compromisso fará com que nós cresçamos, fará com que a nossa igreja cresça para a glória do nosso Deus. Amém? Perguntas. Quando ninguém pergunta nada é porque todo mundo entendeu tudo. Ou ninguém entendeu nada. Muito bem, meus irmãos. Se não temos perguntas, vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao nosso Deus.